Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre João, capítulo 5, verso de número 24. O versículo diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Primeira parte do versículo: na verdade vos digo. A expressão na verdade traduz o original amém em hebraico e transmite o sentido de verdade ou fidelidade. No Evangelho de João, essa expressão aparece composta com uma repetição a mais, isto é, em verdade vos digo, ou na verdade vos digo. Essa repetição traduz um duplo amém. Na Bíblia, Jesus usa essa expressão como introdução de uma declaração solene, como um alerta profundo. Indica que o que segue após essa expressão deve ser recebido, refletido, assimilado e obedecido. Na verdade vos digo. O que ele diz? Que quem ouve a minha palavra. A maioria das pessoas numa reunião pública ouve ao invés de ler. Alguns, até mesmo nos nossos dias, não possuem leitura, por mais que isso vai diminuindo, muitos até hoje não possuem o dom da leitura. E Isaías 29:12 diz assim: ou dá-se o livro a quem não sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e ele dirá, não sei ler. Porém, não podemos deixar de contextualizar a quem Jesus está falando. As pessoas dessa época não possuíam Bíblia em sua cabeceira ou na sua biblioteca como eu. As Bíblias eram manufaturadas, eram produzidas por rolos, o que tornava muito caro de uma pessoa adquirir uma porção da Escritura para si. As próprias sinagogas não possuíam todos os rolos da Bíblia. A de Nazaré possuía o rolo do profeta Isaías. Isso tornava o ouvir muito mais importante do que o ler, pois as pessoas não tinham esse acesso às Escrituras como nós. Então elas apenas tinham acesso à Escritura, a grande maioria, pelo ouvido. É por isso que Paulo escreveu em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por esse motivo, Jesus repetia as palavras: se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. Marcos 7:16. Em Mateus ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15. Porém, as bênçãos não vêm sobre os ouvintes desatentos. Ouvir não é somente memorizar, não é sobre memorizar o que se leu. É muito mais, é obedecer e praticar. Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A terceira parte do versículo fala: e crê naquele que me enviou. Diversas vezes lemos neste evangelho que esta frase sai da boca de Jesus, como em Marcos 9:47 também diz. É outra maneira de dizer: meu Pai, aquele que me enviou é meu Pai. Sua reivindicação dessa vez não foi tão explícita quando ele dizia meu Pai, por ele ter usado a frase aquele que me enviou em vez de dizer meu Pai, pois os judeus não aceitavam essa afirmação. Está escrito em João 5:18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Crer no Pai que o enviou é a mesma coisa de crer no Filho. Ver o Filho também significa ver o Pai, conforme João 14:9. Em João 17:3 está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Cristo é o enviado do Pai, é o Filho do Pai. Possui então a mesma natureza e substância divina do Pai. Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem crê no Pai e no Filho e passa pela morte física, mesmo assim não morre. Isso é mais do que um anúncio da ressurreição geral do último dia. É a certeza de que os que nele crê, estando unidos a ele pela fé, participarão da vida ressurreta, mesmo experimentando a morte no corpo. E mais do que isso, no que se refere a esta participação na vida ressurreta e a posse da vida eterna. Tal vida não conhece a morte. Jesus já havia dito: se alguém aguardar a minha palavra, não verá a morte. A vida mortal chegará ao fim. A vida verdadeira dura para sempre. Temos aqui uma antecipação da promessa que foi feita no cenáculo. Porque eu vivo, vós também vivereis. Quarta parte do versículo. O versículo é longo. E não entrará em condenação. Quem crê no Pai e no Filho recebe também a garantia de não entrar em juízo. Como em João 3,18 está escrito: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. O juízo aqui em vista é o veredito adverso, reservado aos que rejeitam o Filho, mas quem crê nele não é julgado. Quem crê não precisa esperar até o último dia para ouvir o veredito favorável do juiz. Ele já foi prenunciado. Ele usou o apóstolo Paulo para escrever em Romanos 8:1: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há juízo para aqueles que vivem segundo o Espírito Santo. Eles não entram em condenação. Última parte do versículo, quinta e última parte. Mas passou da morte para a vida. Quem crê nele também não precisa esperar até o último dia para experimentar a essência da ressurreição. Aqui e agora já passamos da morte para a vida. Esta antecipação do veredito favorável e da vida ressurreta resume o que, em tempos mais recentes, começamos a chamar de escatologia realizada. Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 5, 6. A ênfase dessa escatologia realizada nas palavras precedentes de Jesus não exclui o enfoque na escatologia futura. A ressurreição de pessoas da morte espiritual para a vida em Cristo durante essa era antecipa a ressurreição do corpo no fim dessa era. Há um vínculo estreito entre essas duas ressurreições. O fato que aqui e agora os mortos são vivificados quando ouvem a voz do Filho de Deus é a garantia de que ressuscitarão os mortos no último dia. Ou seja, se você estava morto em delito e em pecado, e a graça de Deus te encontrou e te cobriu, você conseguiu identificar a voz de Deus numa pregação da palavra, identificar a voz de Deus com alguém que te evangelizou, você ouviu? Você não está mais morto, você foi ressuscitado. Você agora está vivendo uma vida de comunhão com Cristo. Então você já tem, como diz o versículo, a vida eterna. Então você já passou da morte para a vida. Só que isso também acontecerá no futuro de maneira literal, porque o nosso corpo, sim, ele vai morrer, mas também ressuscitará no último dia. E neste dia, a Bíblia nos fala em João capítulo 5, que todos os mortos ouvirão a sua voz. Que Deus em Cristo
vos abençoe. Até o próximo vídeo.